Alô, 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 alô. Bom, olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem? Eu sou o Edu do Casal Despertar. Algumas pessoas já me conhecem do meu próprio perfil do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também, quem quiser me seguir lá. Meu perfil profissional também, mas é meu perfil que eu trato de mais reflexões, coisas mais pessoais minhas, né? Casal Despertar todo mundo já conhece através desse canal, desse Insta aqui. Vocês vão ter acesso a essas perguntas e essas respostas, né? O pessoal perguntou. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação para aquelas pessoas que já me conhecem. Muito obrigado. Para as pessoas que não me conhecem ainda, meu nome é Eduardo Quesabreu, tenho 31 anos e sou terapeuta holístico, psicoterapeuta também. Sou especialista em hipnose clínica, sou master também. Então eu vim trazer para vocês, através dessas respostas, talvez a clareza, né? Por isso que nós abrimos essas caixinhas de perguntas e nós vamos abrir com maior frequência. Porque 2022, nós estamos em um tempo em que a gente não pode mais adiar, né? Passar esse conteúdo, porque tudo que nós vamos passar para vocês aqui é através do autoconhecimento. Nada que for passado para vocês aqui vai ser uma coisa que vocês vão ler e vocês não vão conseguir colocar em prática no dia a dia de vocês, porque é assim que eu vivo. Então vai ser uma experiência muito bacana. Nós vamos falar bastante sobre a sombra, que é um assunto que pouquíssima pessoa tem cacife para ler, para reconhecer os próprios erros. Então esse ano a gente vai focar, claro, em todos os outros conteúdos, tá bom? Não vou me espichar muito, por quê? Vou tomar um gole de água, com licença. Eu não sei quantas, na verdade eu sei, eu contei as perguntas, são 20 perguntas. Estão aqui nesse potinho, que é minha excelentíssima esposa. Um beijo, Monique, te amo. Que ela escreveu todas, a Moni repostou algumas, né, no nosso perfil, mas eu não li. Eu não sou, apesar de ser uma pessoa curiosa, eu consigo domar essa minha curiosidade, né? Isso é muito interessante. Então eu sei de uma ou duas perguntas, que foi o que ela repostou lá. Algumas ela repostou a resposta, né? Repostou a resposta no nosso Insta, mas eu não li, mas ela falou que tem bastante coisa interessante. Ela disse que ela tem uma pergunta que ela fez, que eu tenho certeza que vai ser ela, e ela vai aprender isso comigo. Então, vamos ver, né? Não vou me prolongar muito. São 20, tá aqui nesse potinho maravilhoso. Vamos lá. Primeira pergunta. E eu vou tentar fazer sem cortes, sem erros de dicção, principalmente, para poder fazer contínuo, né? Eu não li as perguntas até para não ter uma resposta pronta, né? Isso eu sou assim, então eu prefiro não ter nada pronto na minha cabeça, prefiro perceber a situação e depois disso, né, fazer o tico e teco funcionar. Vamos lá. Como é a hipnose à distância? Bom, a hipnose à distância, a única diferença entre uma hipnose feita no consultório é que a hipnose no consultório tu vai ter uma maior segurança em relação a âncoras, que é quando tu condiciona algum gesto, alguma palavra a algo que te traga uma sensação boa. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, né? Vou esperar exemplificar bem direitinho o porquê. Uma pessoa ansiosa, ela vai falar em público, então no momento do presencial existem o toque para eu conseguir fazer ela ficar mais relaxada, ela conseguir se soltar mais, eu conseguir também principalmente perceber a sintomatologia do transe, que a distância ela já é um pouco mais difícil, né? A sintomatologia do transe é as pálpebras trepidando, a pessoa começa a ter ela começa a engolir um pouco mais seco, um pouco mais lento, ela fica com as extremidades um pouco mais geladas. Então isso é a sintomatologia do transe. Isso à distância não tenho como verificar se a pessoa realmente está relaxando, se ela está com o corpo relaxado.
mais ou menos que nível de trânsito, qual é o nível de resposta que ela tem, né? E também como local seguro, se a pessoa sofre alguma aberração, alguma coisa parecida, eu no presencial eu posso, claro que nunca tocar na pessoa, mas eu posso bater o meu tambor, eu posso instalar os meus dedos com uma maior vitalidade, né, para a pessoa voltar. Então eu tenho mais, não que eu tenha mais segurança, né? A hipnose à distância ela é segura também, tá? Mas a hipnose no consultório ela traz mais ferramentas para conseguir tornar a experiência melhor do que ela já é, tá certo? Mas funciona normal, tá? Funciona para regressão, funciona para ressignificação, funciona para crenças, funciona para limitações, para tudo que é tudo que tem uma estrutura interna, seja-se qualquer coisa. Por isso que a gente vai lidar com a sombra esse ano, que é através da hipnose, da hipnoterapia, porque a hipnose ela é uma coisa muito relativa, né? A hipnose a gente passa durante todo dia, a gente passa em algum momento hipnotizado ou em transe, alguma coisa parecida. Mas isso é um pouco mais adiante, tá? Muito obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima. Antes que eu me esqueça, pessoal, gostaria de deixar um beijo pro meu pai, que na última live que eu fiz sobre hipnose, ele ficou sentido, né, que a minha mãe estava assistindo, a minha mãe me mandou um beijo, minha mãe participou e eu lembrei, né, e mandei um beijo para ela. Aí ele veio cobrar de mim. Então, pai, te amo, tu é um grande guerreiro, minha grande lenda, tá? E aqui vai o meu sincero sentimento ser esse grande pai, e a minha mãe também, né, para não deixar, vamos equilibrar, né? Vamos para a próxima. Estou no caminho certo do despertar? Olha como é a vida, ó. Essa perguntinha aqui foi a minha mãe que mandou. Por que eu sei? O que faz eu saber disso? Porque a Moni me disse, quando ela leu essa, acho que ela, não sei se ela compartilhou, talvez ela tenha até compartilhado, se eu não estiver equivocado. Talvez ela compartilhou e eu lembro que ela falou que foi minha mãe. Então, mãe, assim, o caminho do despertar para cada pessoa é diferente. Tu tem que sentir com o teu coração se tu vive leve todos os teus dias. Tu tem que acordar feliz com a tua vida, agradecendo por ela, e dormir mais agradecida por poder ter vivido esse período de vida, essa bênção que tu teve desde abrir os olhos até fechar os olhos. E através disso, tu vai começar a despertar para essa essência. A gente começa a abrir os olhos para a nossa verdadeira realidade e nova realidade. Então, o despertar da pessoa é lutar contra a própria sombra, perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas, não ficar com rancor, não ficar com mágoa de coisas que aconteceram no passado, de pessoas, principalmente no presente. Porque a gente tem que lembrar que a outra pessoa somos nós. Essa distância que parece que existe, ou toda vez que eu xingo alguém, parece que eu estou xingando, negativo. O nosso campo eletromagnético, ele é uma maçã, ele fica, nada se vai. E no fim de tudo, nós somos uma coisa só. Então o despertar é entrar em contato com essa essência e fazer o que tu vem fazendo, é o que eu sempre falo para ti. Esse diálogo interno de entender o porquê que tu sente determinadas coisas. O porquê que tu precisa ter essa necessidade, né? Que nós já conversamos, enfim. Mas tu vai entender o que eu estou te dizendo. E o caminho é esse. Não tem como eu te dizer, não, você está seguindo o caminho certo, porque só tu sente o teu caminho. Eu posso te dar, com certeza, caminhos, ferramentas, eu posso te dar ajudar a despertar essa tua consciência. Enfim. São muitas coisas, mas eu tenho certeza que o caminho sim é certo, porque apesar de parecer que as pessoas estão no caminho errado, ninguém está no caminho errado, porque a pessoa escolhe estar no caminho que está. Ninguém vai lá e fala, vai por aquele caminho ali. E se a pessoa obedece isso, ela está vivendo a vida de outra pessoa. É o que eu sempre converso com a Moni. Vivendo um conto de fadas, porque tu acaba vivendo a vida de outra pessoa. Se eu, Eduardo, fosse viver a vida de outras pessoas ao meu redor, eu teria que ter feito uma faculdade, eu teria que ter feito um concurso público, eu teria que ter o carro do ano, eu teria que já ter uma empresa montada. Então, gente, não vivam a vida de outras pessoas. Vivam a sua vida. Conselho se dá. Opinião se dá.
mas o que você tem que seguir é o seu coração. E eu sou o que eu sou porque eu tive força para enfrentar muita coisa. E vocês têm toda essa força possível para enfrentar o que for. Tá certo, mãe? Ó, coraçãozinho, te amo. Beijo. Só vou conferir se tá gravando ainda, pessoal, só um minutinho. Perfeito, galera. Ó, uma pergunta para maior de 18 anos, mentira. É verdade. Como é o sexo de chamas gêmeas? Então, o sexo em si, a energia sexual, o ato do sexo, ele tem que ser uma entrega mútua de ambas as partes que participam. Não, de nada adianta eu pensar muito mais em mim do que na Moni e muito mais a Moni pensar nela do que em mim. Porque isso a gente acaba tornando o outro um objeto de prazer. A gente acaba tornando o outro a nossa projeção de prazer. Então a gente não está falando num sexo primeiro, né, na energia sexual. Então se no sexo não há uma entrega, não há uma percepção de sentidos, não há o toque, não há o cheiro, não há o uso de tudo isso. Não simplesmente lá tirar roupa. Perdão. Também existe essa parte onde é mais, não digo selvagem, onde é mais explícito, né? Isso é uma entrega, isso é um momento, é o fogo, é a paixão e não tá errado, e até porque, por mais que eu e a Moni esteja junto, nunca mudou e as coisas sempre melhoram. Essa é a diferença. Creio eu, quer dizer, né? Porque já tive experiência assim. Então, o sexo de chama gêmea é uma... Todo sexo, pra te ver como é difícil de explicar, por isso que eu tenho que sentir. Voltando do sexo, que daí eu vou conseguir chegar lá. Porque o sexo ele tem o poder de formar uma estrela. O sexo ele tem essa potência de gerar uma vida, de trazer de algum lugar e expressar a vida. Então, se você imaginar duas pessoas despertas que estão no caminho do despertar, o despertar ele é um contínuo, que as pessoas reconhecem a sua essência divina durante o ato sexual. As pessoas reconhecem essa conexão que acontece nesse momento. Não é algo abusivo, não é algo imposto, não é algo sujo, não é algo agressivo em conotação negativa, né? Há uma entrega, há uma união, porque os dois reconhecem esse fluxo de energia, essa conexão. Eu, quando comecei a estudar energia sexual, não digo energia sexual, quando eu comecei a entender sobre como funciona o sexo em relação a duas pessoas, a duas energias, né? É muito assustador o quanto a gente absorve coisa e quantas a gente distribui coisas, né? Então eu comecei a filtrar muito, principalmente internamente, a energia que eu trocava. Então isso começa um filtro, é assim que acontece o despertar. E o sexo de chamas gêmeas é isso, é essa conexão viva, é esse toque flamejante, sabe? Ter a paixão no sexo e descobrir e viver coisas novas a cada momento no sexo. Eu e a Moni, eu falei, né, que até ia comentar isso e sem problema nenhum, porque eu preciso que vocês entendam que isso é real, que isso existe e é muito interessante e principalmente muito libertador. Porque é como se fosse uma segurança e a gente tá há tanto tempo juntos que é engraçado dizer porque nós somos eternos namorados. Então é tudo novo, a gente tá sempre, sabe, a gente tá sempre brincando, a gente está sempre se olhando, a gente está sempre se tocando, a gente está sempre indicando um com o outro. Então é isso que não se deve se perder, a diferença entre paixão e amor. A chama gêmea, ela continua cultivando o amor, e isso no relacionamento também, não é só no sexo, relacionamentos também. Mas, enfim, não vou me estender muito, mas o sexo da chama gêmea
é algo que precisa ser sentido, experienciado e trocado. E isso só vai acontecer quando a pessoa estiver em conexão com essa essência dela. Não que ela seja 100% a essência dela, mas se a pessoa estiver no caminho, trilhando esse caminho da iluminação, como diriam, né? Esse caminho do despertar, esse caminho do autoconhecimento, da desconstrução social, né? Então, no momento que a pessoa começa a trilhar esse caminho, é como se o universo entendesse: opa, essa pessoa está ficando pronta para receber quem ela merece. Enquanto isso, gente, vai ser só o universo largando para vocês mais karma não, mas situações que vocês ainda cultivam dentro de vocês como uma verdade, e o universo vem trazendo para vocês aprendizados, e vocês precisam aprender através dessas situações que vão acontecendo. Tá bom? Tô gostando muito das perguntas, galera. Muito mesmo, muito mesmo. Vamos para a próxima. Tcham, 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 tcham. Tcham, 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 tcham. Essa é longa, hein? Por que exatamente tudo dá errado para mim? Por que exatamente tudo dá errado para mim? Bom, partimos do princípio que o que é dar errado para você? É não sair do jeito que você gostaria que fosse? E isso é errado? Eu sempre falo que não existe o certo ou o errado, falando de uma forma muito generalizada, né? Se está dando errado, alguma coisa aqui dentro está errada. Independente da área que for. O meu trabalho não está dando certo. Muito bem. Você ama o que você está fazendo? Você acorda feliz com o que você está fazendo e vai dormir feliz com o que você está fazendo? Eu não gosto. Bom, então, se você não gosta, quando você fala disso, você já sente alguma coisa ruim. E isso energeticamente já faz assim, ó. Prende um pouquinho mais. Meu relacionamento, eu tô há 10 anos num relacionamento e não dá certo. Beleza. Há 10 anos no relacionamento, mas o que acontece nesse relacionamento? A gente briga todos os dias porque isso, porque aquilo. Tu já não está respondendo aos teus próprios problemas? Então o que precisa ser identificado primeiro é o que é dar errado. O que isso te machuca? Quando não sai a coisa certa, como você fica? Onde te machuca? O que te dói? O que te faz se sentir assim? Não pergunta assim, por que eu sinto isso? Pergunta o que está me fazendo se sentir assim. O que me faz sentir tal coisa. É necessário uma investigação interna, porque tu vai começar a entender que muitos, se não todos, os problemas é uma origem emocional. É como se a gente colapsasse o problema e o problema se manifestasse para que a gente conseguisse lidar com isso. Porque nós temos medo de lidar. E o medo, ele é um bloqueio, mas ao mesmo tempo ele é uma atração para isso. Então é necessário muita sabedoria quando a gente pergunta o que é tudo errado na minha vida. Então vale analisar os fatos. E eu posso te ajudar também. Eu e a Mônica, a gente pode te ajudar com isso, a entender o porquê. Mas, que nem eu falo, tudo que eu falo as pessoas conseguem praticar. Então é um autoconhecimento. Se pergunta, se questiona. E mesmo que doa, se tu jogar para baixo do tapete, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então é necessário uma resolução. É necessário elucidar esse problema, identificar o que está acontecendo e resolver. Contra isso, eu posso lutar? Não. Vou fazer o quê? Vou ficar triste, vou ficar com raiva, vou ficar bravo, vou esbravejar, vou gritar? Não. Vou fazer o quê? Vou aceitar. Agradecer por isso, porque está me ensinando alguma coisa. Está te ensinando a ser uma pessoa mais calma, está te ensinando a ser uma pessoa que pensa antes de fazer as coisas, não responde somente emocionalmente. Então são vários fatores. Então é interessante perguntar o que é errado. Aonde que só na tua visão é errado ou tem alguma pessoa que fala que é errado também? Então é necessário uma avaliação muito minuciosa e verdadeira disso. Porque olhar para a dor e querer jogar, esconder, ou principalmente colocar a dor e a culpa dos outros, não. Isso é errado. Não serve. Vamos lá.
Próxima. Como descobrir meu animal de poder? Bom, existem vários caminhos. O animal de poder, a gente precisa entender primeiro que o animal de poder, ele é assim como o anjo da guarda, assim como o nosso ori, assim como o nosso orixá de cabeça, assim como o nosso santo preferido, por exemplo. É uma energia que ressoa, nós temos um animal desde o início da nossa vida, que ele vem como o animal guardião, que esse seria o animal principal. Nós temos um animal de poder de sombra também, que ele traz todas as nossas facetas negativas, tá certo? Mas o animal de poder ele pode ser descoberto através de meditações, ele pode ser descoberto através de questionamentos com si próprio. Então você até mesmo com traços de personalidade, se você procurar, mas aí vai ser necessário uma procura extensa sobre animal de poder. Mas você pode procurar, você pode começar a pedir em sonhos, por exemplo. Isso sim, você vai perguntando sempre antes de dormir, vai perguntando, se conectando com essa energia. Vai olhando fotos de natureza, se você gosta, porque você precisa estar conectado. Não é simplesmente assim, oi, tudo bom? Vamos descobrir meu animal de poder? Vamos, senta aqui na poltrona, vamos descobrir, fecha os teus olhos aí, vamos fazer uma jornada. Não, existe um propósito, tu entende? É necessário um propósito porque você vai passar a usar uma energia a favor de você, que ela já trabalha, mas você ainda não reconhece. Então você precisa entender que precisa existir um propósito através disso. Mesma coisa quando a pessoa procura terapia. Eu estou num relacionamento assim, assim, assado. Beleza, temos isso, isso e isso para te ajudar. Ok, obrigado. Então a pessoa procura sem o propósito. Ela quer saber se ela tem solução, mas ela não quer ser solucionada. Tu entende? Então no momento que tu dá um passo e tu começa a ativar esse arquétipo, esse animal de poder, todos os benefícios que aquele animal tem, você consegue, como se diz, encarnar ele, né? Esse é um poder de um arquétipo, tu encarna uma coisa, tá? Tanto o lado negativo quanto o lado positivo, isso que é importante saber. E também as viagens xamânicas, né? Tem as jornadas xamânicas que você pode fazer, tem áudios guiados que você encontra no YouTube, né? Tem muito material, tem leituras que também você encontra falando de como se conectar, e também tem a jornada que eu faço, mas isso também, quem me perguntou, se quiser entrar em contato comigo para não me estender, também pode entrar em contato, que é uma experiência mágica. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se... Tá. Beleza. Carregando ainda, galera. Tomar mais uma aguinha. Próxima pergunta. Como ser um pai? Como é ser um pai tão presente e feliz na paternidade? Ai, gente, falar de filho é emocionante mesmo. Mas assim, quando a gente entende a graça da vida, quando a gente compreende a graça principalmente da infância e da descoberta que é ser uma criança, e eu sou como sou uma eterna criança, então isso me faz ser um pai presente e um pai feliz. Porque eu sou essa criança, eu descubro coisas novas todos os dias e fico muito feliz com isso. Eu vejo coisas bobas e me sinto muito feliz por isso. Vejo coisas engraçadas e sou muito feliz por isso. Então eu sei que eu estando presente na vida dos meus filhos, seja imitando qualquer coisa, seja fazendo bichão, seja fazendo bicho-papão, seja brincando de lutinha, jogando videogame, seja pintando, seja puxando orelha. Então eu sinto que essa é a missão da paternidade, é preparar os filhos para o mundo. E é tão lindo e é tão profundo, porque a paternidade e a maternidade são exemplos, né? São exemplos, então não adianta botar a culpa na criança, sendo que ela não compreende, ela não entende ainda. Algumas coisas ela conecta, mas ela não tem uma compreensão.
Ela tem um entendimento pequeno, mas uma compreensão não. Então, quando a gente se conecta com essa energia de criança e a gente se torna um exemplo para essa criança, um exemplo de alegria, um exemplo de felicidade, um exemplo de viralidade, de estar disposto sempre, sabe? De que adianta uma criança olhar para o pai, assim, gente, perdão, né? Eu sei dos problemas das pessoas, mas eu estou falando em paternidade e em coisas que eu posso modificar. Não são problemas, doenças, nada parecido com isso. Eu digo que são atos e coisas que eu, com a minha vida, eu como Eduardo, eu como presença, posso mudar. Eu faço. Colocar em prática, brincar, mudar, e isso me traz uma felicidade, uma alegria. Acordar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e dormir com eles à meia-noite, 1 hora da manhã e estar disposto ainda. Por quê? Principalmente, eu não sei a hora que eu vou partir daqui. Eu não sei a hora que esse material e tudo que eu faço durante a minha vida e o meu dia vai encerrar. Então eles são o meu clã. Eles são o meu legado como pessoa. Porque a Moni e eles, o Enzo, o Ícaro e a Antônia, que são as pessoas mais próximas, além de pai e mãe, são as pessoas que elas vão levar, não sei quanto tempo, mas né, são as pessoas que se eu for vão levar o meu legado. E eu quero que elas levem isso que eu sempre prego, diariamente, como pessoa, como na terapia, como marido, como pai, como amigo. É isso, sabe? É estar presente, é se entregar, entender que a nossa vida é muito preciosa. E a gente muda a vida de muitas pessoas todos os dias, basta querer e basta entender isso. Então a paternidade é criar os filhos de uma maneira digna, uma maneira coerente para o mundo. Imagina se todos os pais tivessem uma qualidade desperta, ou uma qualidade emocional, eu não digo qualidade financeira, porque o dinheiro todo mundo consegue, seja de forma legal ou ilegal. Bens materiais a gente nunca sabe se as crianças vão querer. Isso vem de crença. Ela tem que ganhar o mais bonito, ela tem que ganhar o mais caro, ela sempre tem que ter tudo do bom e do melhor. Aí o pai e a mãe acabam se culpando porque a criança não tem tudo do bom e do melhor e acabam se frustrando por isso. Sendo que a criança ela quer tomar um banho com o pai. Sendo que a criança ela quer se sujar de barro com o pai e com a mãe. Ela não quer ter um carrinho BMW que dirige de controle, muitas vezes. Ela quer ter um bico que brilha no escuro e o pai finge que o bico está voando durante a madrugada. Ela quer um pai que faz um mamá, ela quer um pai que dança, ela quer um pai que brinca. Ela quer um pai que às vezes repreende, que fala não, que ensina, que educa. É isso. A paternidade, a maternidade, nós temos que ter uma visão de proximidade, não de custos. Não de custos. Isso todo mundo se vira para dar. Então nós temos que entender o que é a paternidade e a maternidade para nós. Essa é a profundidade. É entregar aquilo que o seu filho precisa naquele momento. Alimentar a imaginação. O meu filho quer passar maquiagem, passa maquiagem. Quer passar batom, passa batom. Quer ser a Arlequina, seja a Arlequina. A Antônia quer ser o Batman, seja o Batman. Quer ser o super-homem, seja o super-homem. Quer usar a bermudinha do mano em casa, use. Não, isso não pode, tira a mão daí, isso vai quebrar. Não pega essa faca, senão você se machuca. Você realmente acha que a criança entende essa frase? Não que essa faca corta. Ela vai entender o não, ela vai entender a faca e ela vai entender a corta. Será que ela entende que aquilo pode machucar? Será que aquilo entende que pode tirar sangue da mão dela? Será que ela entende que aquilo pode furar um olho? Então a verbalização com as crianças também é muito importante na maternidade e na paternidade. Principalmente para a construção do indivíduo que eles vão ser. Tá certo, pessoal? E, enfim, um beijo para meus filhos e ótimo. Vamos lá, gente, não quero me estender muito. Jesus amado, eu falo mais que o Papa João Paulo. Como foi o seu despertar? Meu despertar se deu por volta de 2013, 2014. Foi quando chegou até mim o assunto de ascensão planetária. E a partir desse momento que eu descobri a missão, descobri os mestres ascensionados, comecei a descobrir sobre corpos sutis, comecei a descobrir sobre chakras,
comecei a descobrir sobre o quaternário, sobre os nossos 7 corpos, comecei a descobrir sobre a expansão da consciência, sobre, enfim, tudo que o despertar traz, eu comecei a estudar. Mas o despertar ele não é um estudo, ele é uma prática. Então tudo aquilo que eu fui lendo, fui absorvendo e fui colocando em prática, eu comecei a sentir muita dor. Eu comecei a perceber que o que eu enxergava lá fora era muita dor. Eu comecei a enxergar que tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, ainda tá tudo errado. Quase 10 anos depois tá tudo errado. Então, eu depois de todo esse tempo, agora eu me sinto pronto para expor para todo mundo o que é o despertar, como despertar, tudo. Porque é um processo. É um processo. Lá naquela época, eu li a mensagem de pessoas que estavam despertas em 83 e 85 e eu não entendia. Ah, mas aqui o agora é só alegria, aqui agora é a 5ª dimensão, nós já estamos vivendo. E eu lendo naquela época, eu falava, mas como, gente? Não pode! Olha tudo o que está acontecendo, como é que uma pessoa vive num mundo desse, isso aí sabe, tá fora, tá fora. Mas eu comecei a entender e comecei a viver isso. Então sim, a gente tem que ter culhão e coragem de falar a verdade e falar coisas nessas. Não digo verdade. Nós temos que ter coragem e cacife de ser quem nós somos. Despertar para isso. Despertar é ser quem nós somos. É viver para aquilo que nós viemos fazer. Não viver a vida dos outros, embaixo da asa dos outros, de crença dos outros, sendo escorraçado, sendo xingado. Entende? Eu antes de seguir definitivo no caminho da terapia, eu trabalhei, fui servir no quartel 2009 2012, vim para Caxias do Sul, trabalhei durante todo esse período antes de trabalhar só com a psicoterapia, só com a terapia holística, né? Nunca deixei de estudar, nunca parei, porque o despertar ele não deixa tu parar. O despertar é quando tu dá um passinho, tu não volta. É porque tu não consegue retornar a pessoa que tu era. Tu não consegue, falando agora em termos de despertar, tu não consegue baixar a tua vibração para aquela pessoa que tu era. E se tu faz, quando tu faz, é como se tu fosse do 0 ao 100. Porque aquilo precisa ser expressado e tu precisa lidar com aquilo para não reprimir e não virar uma bola de neve. Então eu despertei também para isso, para minha vida, para minha missão pessoal, para minha missão de vida. Eu acordava às 6 horas da manhã, pegava 2 ônibus para ir trabalhar, ficava trabalhando até às 18 horas, pegava 2 ônibus, voltava para casa, passava no mercado, fazia janta, tomava banho, cuidava das crianças e dormia. Ia dormir 2, 3 horas da manhã, o Ícaro primeiro pequeno, tive chance de ficar em casa, a Antônia também em casa, Moni no consultório, eu trabalhando lá, precisava, então gente, estava enlouquecedor. E a minha alma já estava me socando, a minha alma já estava gritando para eu sair. Então eu precisei ter esse cacife e essa coragem de largar a 3ª dimensão, falando em despertar, sair da Matrix, sair desse comum, tu entende? E por mais que eu saísse para continuar fazendo uma coisa comum, se eu fizesse essa coisa comum e fosse feliz e pleno, fizesse as outras pessoas realizadas e felizes, eu estaria no caminho do meu despertar. Se eu largasse o meu emprego que eu tinha para fazer pão, fosse feliz fazendo pão, abrisse uma padaria e abrisse bonificadoras, esse é o meu despertar. Essa é a minha missão de vida. Se eu saísse para ser manicure, eu sairia para ser manicure, mas eu estaria fazendo a minha missão de vida. Eu estaria fazendo aquilo que eu amo e fazendo bem para as pessoas. E o universo, ele trata de te trazer retorno de prosperidade, de saúde, de felicidade. Porque você deixa de ficar acorrentado a esse mundo louco que te prega para fazer as coisas conforme eles querem. Porque isso é o certo. É isso que você precisa. Se você não fizer isso, você vai ser o ovelha negra da sociedade. Vocês não acham que as pessoas olham para mim como ovelha negra? Na minha família também, principalmente, alguns me olham como ovelha negra. Por eu ter um cabelo assim, por eu não ter uma faculdade, por eu não ter um carro do ano. E isso são julgamentos, e é isso a pessoa está espelhando ela mesma. Vocês compreendem isso?
Quando a pessoa abre a boca, ela está passando o mundo externo, do mundo interno para o externo. E tudo bem, são projeções, são falácias, então não se deixem levar. O despertar ele é um caminho enlouquecedor no início, mas lá na frente, depois de tempo, é muito próspero, é muito acolhedor, porque você vai filtrando as suas pessoas, você vai filtrando todas as amizades e isso vai ficando cada vez mais difícil de conviver. Então, para despertar, precisa ter muito cacife, porque é um caminho muito longo mesmo. Ainda é, né? Vamos lá para a próxima, gente. Vou me agilizar aqui, que senão vou ter que passar o vídeo. Runas é igual a cartas? Não. As cartas foram feitas para o mundo, né? Então, e o mundo foi feito para as runas. Todas as runas, elas são símbolos arquetípicos que naquela época, nos nórdicos, representavam determinadas coisas. Subconsciente, prosperidade, trabalho, runas ligadas à proteção. Mas a diferença das runas é que ele trabalha muito mais a nível subconsciente e nível de sombra do que uma maneira mais explícita igual às cartas, né? As cartas, ela te dá uma jogada muito aberta, tem infinitas jogadas. As runas também te proporcionam isso. Mas as runas, ela faz uma leitura do teu destino de uma maneira mais específica. Passado, presente e futuro. Como se a tua energia fosse responsável por aquilo. Esse é o principal aspecto das runas, é o Ird, o nosso destino. Então ele vai puxar a energia que está agora e vai fazer como se fosse um rastreio, porque tudo é fruto das nossas atitudes. Essa é a crença e é isso que as runas são baseadas. Nós somos responsáveis pelo nosso destino e ela vai mostrar onde que está o erro, o que foi responsabilizado, ela vai te dar as direções, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquele outro. Através de representações de forças da natureza, de deuses nórdicos também. Então isso são aspectos, ele é mais simbólico também, porque ele é muito antigo. Pouco material se encontra das runas, né? Poucas jogadas limitadas. Mas ela é especificamente isso. Ela traz como nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Posso abandonar meu chamado de resgate familiar? Posso abandonar meu chamado de resgate familiar? Assim, se você acha que tem um resgate familiar em família, resgate remete ao quê? A salvar, né? A alguém estar mal, alguém estar passando por alguma dificuldade e você ir lá resgatar. Se você fizer isso com o coração aberto, assim, de soltar mesmo a família, você não está fazendo errado. Por quê? Você vai estar vivendo a sua vida e não deixa de estar vivendo a vida da sua família, né? Porque você está ali conversando, você vai... Tá, deixa eu dar uma olhada se tá gravando, porque eu tenho um negócio no fone aqui. Vai saber, né? Porque o Google às vezes é meio estranho. Ele traz um... Vamos ver. Não, tá gravando, galera. Tá gravando. Então tá. Meu Deus, gente, 38 minutos. Eu preciso falar bem mais rápido. Preciso falar mais. Então... Se você faz essa divisória de resgate familiar, né? De coração, e entende que a sua vida é a sua vida e a família da sua família é da sua família, tá tudo certo. Eu tive que ter esse pensamento para conseguir estar onde eu estou e ser quem eu sou. Senão, eu ia ficar sempre pensando, e se, tá? Mas se você sente que precisa resgatar, precisa ir lá, precisa participar disso, faça de uma vez por todas. Seja definitiva. Ou se entrega, vai lá e resgata, ou não resgata. Porque senão vai ficar assim, ó, vai ficar toda essa bagunça dentro de ti e não vai funcionar, não vai dar certo, tá bom? Como é ser casado com uma bruxinha? Bah, galera, assim, ó, muitas vezes se eu não fosse eu, seria meio assustador, assim, porque
ela enxerga muita coisa, ela tem, a Moni, ela tem para que vocês entendam, ela tem uma intuição muito aguçada. Ela tem uma percepção dessas dimensões nas quais a gente está inseridos, ela tem um acesso mais fácil, né? Ela tem isso desenvolvido de uma maneira mais explícita. Então, às vezes... Então, muitas vezes a gente tá na cama conversando, assistindo alguma coisa na televisão e, gente, ela simplesmente para tudo. Ela faz exatamente assim. Eu tô lá no celular, eu tô conversando com ela tá ali e ela fala: amor, anota, amor, anota. Eu olho pra ela e falo assim: o que, amor? Anota, senão eu vou me esquecer. Eu falo: amor, não precisa anotar, tá tudo na minha cabeça. Não, amor, anota, senão eu vou me esquecer. Daí a senhora começa. Aí ela me olha, gente, ó. Gente, ela fala assim: amor, meu Deus, dei um pulo do gato agora, virei uma chave, que meu Deus, amor, assim, ó. E ela, gente, é assim, tá? É assustador que às vezes ela tá e ela começa e, claro, muitas vezes ela também se sente um pouco mal, né? Porque, né, nem tudo que a gente acessa é bom, né? Principalmente em trabalho de magia, principalmente. Mas é muito engraçado, gente, é muito engraçado e eu aceito isso de uma maneira muito leve, porque é leve pra mim, né? Eu entendo ela, percebo ela e ajudo ela muito nisso também, a desenvolver nas coisas que ela vê, a gente desenvolve. Os oráculos, principalmente, aqui o Pai Estelar veio através dessa percepção dela, o oráculo de Exu que nós abrimos há pouco também veio através da percepção dela. Então a gente se une, né? A gente, que nem a gente fala, a gente é uma balança, a gente está equilibrado, a gente está carregando ali como chama gêmea, né? Existe uma essência e a gente está ali equilibrando, estamos caminhando lado a lado. Mas é engraçado, às vezes ela faz umas poções em casa lá, às vezes ela quer matar uns bichos, daí eu falo: não, amor, matar bicho não, isso a gente é contra, tá? Brincadeira. Comecei casado com a Moni, nossa, gente, viu como o universo é lindo e próspero também, né? Comecei casado com a Moni. Bom, gente, ser casado com a Moni é isso, é não saber se ela tá no 8 ou 80, porque ela é o que é. Entende? Ela é uma pessoa que ela lê, ela já coloca, ela já faz, ela já sabe, ela já toca e depois ela se vira. E a Moni é isso aí, taurina, né, gente? Boa de garfo, gosto de cozinhar pra ela, porque ela é, boa que nem a Antônia. Nossa senhora, a Antônia e ela de garfo, Jesus. Ainda bem que existe buffet livre, galera, porque senão nós tava peleando aí. E a Moni, cara, ela é uma companheira pra tudo. E nós somos muito diferentes, pessoal, muito diferentes. Eu gosto de livros que ela não gosta, eu gosto de filmes que ela não gosta. As pessoas acham, né, chama a gêmea, é tudo igual, são os corações. Não. A gente é muito diferente, muito diferente. Então, se você fica procurando alguém que é parecido com você, desista, galera, que aí vocês vão estar projetando um relacionamento. Vocês vão estar querendo que alguém seja como vocês são ou como vocês querem. Então abram o coração e aceitem as pessoas que o universo traz para vocês, porque é um aprendizado também. Eu aprendo muito com a Moni, assim como a Moni aprende muito comigo, até hoje, tá? Vamos lá. Olha ali, falando da Moni de novo, ó. Qual é o segredo do teu arroz? Eu não posso tornar isso explícito, galera. Mozão, agora tu me pegou. Bom, então eu vou passar uma receitinha rápida de arroz. Galera, pega a panelinha. Para cada xícara de arroz, você coloca 2 xícaras de água, né? Então, por exemplo, vou lá, pego uma panelinha, geralmente antiaderente, né? Coloquei 1 xícara de arroz, coloco um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite, coloco um pouquinho de sal. Pode adicionar um açafrão também, mas eu geralmente faço sempre, porque em casa quase não tem. Então, deixa fritando, né? Acende a fogo baixo, frita um pouquinho, deu aquela fritadinha. Viu que um grãozinho começou a dar aquela branqueadinha, sabe? Mas não frita muito, né? Fogo baixo. Pega a água fervendo, borbulhando mesmo. Coloca lá, coloquei 1 de arroz, coloca 2 de água. Deu uma mexidinha, tampou. Fogo médio, deixa mais ou menos de 10 a 15 minutos no fogo. Médio, brando. Tirou a tampinha lá, olha, vê se escuta. Ele tem que dar os poc-poc, que daí ele tá secando a água, né?
Quando ele já estiver secando a água, você desliga a boca do fogão, tampa a panela e deixa ele descansar por 10 minutos. Talvez o segredo esteja no descanso. Então fez lá, descansou 10 minutinhos ali, até um pouquinho menos. Tirou a tampa, vai vir aquele cheirinho de arroz recém-feito, dá vontade de comer puro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Quase um Anônimos Gourmet, hein? Amor, hoje eu vou cobrar esse arroz, viu? Não dê essa receita de graça, pelo amor de Deus. Próxima. Como você sabia que era Amone? Tem dicas? Bom, primeiro que quando ela sabia, eu não sabia. E eu soube quando... Na verdade, quando ela soube, eu já sabia. Quando ela soube, eu já sabia, mas não entendia. E aí, depois que eu soube, confirmei. Então, assim, as dicas que eu dou. Na época em que eu soube que ela era, eu, Eduardo, estava em um processo de cura e num processo de autoflagelação muito material, assim. Eu estava seguindo na verdade eu estava seguindo meu coração, é o que eu sempre falo pra Mônica. Eu sempre fui uma pessoa que segui sempre o meu coração, independente do julgamento, do que falavam, pode falar, o que for, não me interessa. Se quiser falar alguma coisa, pode falar pra mim, que é assim que se resolvem as coisas, né? E eu sempre segui o meu coração, né? Sempre fui verdadeiro comigo mesmo. E eu estava seguindo o meu coração. Até um tempo em que com a razão e emoção eles estavam distintos, com certeza, porque se eu tivesse coerência naquilo eu já teria decidido. Mas eu estava entre acreditar e não acreditar, estava ali na corda bamba, até que eu simplesmente decidi, vou me libertar. Pronto, aí larguei tudo. E com a Moni, eu já tinha essa certeza. Tu sabe, uma certeza, que nem eu falei pra ela, uma certeza de que no momento em que acontecesse alguma coisa, a gente seria sempre um do outro, sempre. Porque na minha cabeça nunca passa traição, na minha cabeça nunca passa nada, gente, é estranho, é bizarro, assim. É ter um relacionamento com uma melhor amiga, é ter um relacionamento com, cara, sei lá, sabe? Mas assim, eu já sabia, eu sentia isso, a gente sente que é a pessoa. Mas a gente precisa viver isso. A gente precisa botar em prática. Eu acho que essa pessoa vai sentindo. Então no despertar a gente tem esse sentir. Porque a pessoa vai precisar te agradar na conversa, a pessoa vai precisar te agradar, não te agradar. As coisas mútuas se agradam no sexo, as coisas mútuas se agradam na parceria, as coisas mútuas se agradam em tudo. Então tu começa a sentir que existe algo diferente nisso. Então a dica é, escuta sempre o teu coração, tá? Muitas vezes a cabeça quer racionalizar, a cabeça quer dizer que tem razão e ela sempre quer arranjar algum motivo para alguma coisa. Então existe esse filtro, tá bom? Mas quando você sentir, quando você ficar com essa pessoa, eu tenho certeza absoluta que não vai ter erro, não vai ter mesmo. Quase me babando. Vamos lá. Tcham, 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 tcham. Qual a terapia xamânica pode fazer? O que a terapia xamânica pode fazer pela gente? Bom, a terapia xamânica ela te traz nada mais do que uma conexão com as forças naturais do universo. Então tu vai ter contato com os arquétipos dos animais, tu vai ter contato com a força do sol, com a força da lua, tu vai ter contato também com energias de outras esferas, que nem na cura xamânica Excelar, nós trabalhamos com a qual eu também sou mestre em cura xamânica Excelar. Então a gente trabalha com o símbolo arcturiano, que é um trabalho de proteção, de expansão de consciência. Então ele vai te trazer uma compreensão da unidade. Ele vai te trazer ele vai tirar o teu véu para esse material que a gente enxerga. Essa vida material de construir, de ter, de ser melhor que o outro, de viver, de construir, de jogar dinheiro para cima, ser rico, ser melhor que todo mundo. Então ela te traz essa percepção natural da vida, do ciclo, de aprender com a primavera, com o outono, é muito mais profundo do que simplesmente índio nativo americano lá batendo tambor e chocalho e benzendo e fazendo os cânticos sagrados dele. É muito mais profundo porque é vivenciado. Tudo aquilo que eu passo para vocês eu vivo. Então nada do que eu vou falar aqui é especulação, sei lá, tá? Então ela vai te trazer essa experiência de unidade. E isso vai fazer com que o teu ego
se tu aceite o teu ego, não que ele se desfaça, porque tu nunca vai perder, mas tu vai conseguir se libertar, tu vai conseguir se compreender melhor como unidade, como ser vivo nesse mundo, na Terra e nos ciclos também. Tá certo, vamos lá, laxinha da Xalita. Quem é mais ciumento? Amone. Amone. Assim, a Moni sabe que eu sempre me corrijo, porque eu falo, a gente fala emocionalmente, mas eu me falo. A Moni, ela tem um ciúme mais explícito. Ela tem um ciúme que ela demonstra, porque ela tem esse impulso, né? Mas eu também sou ciumento. Mas o meu ciúme eu trago pro meu racional antes. Eu tenho o emocional, né? Porque a gente tem esse impacto quando tem o ciúme, que a gente não perde por esperar o que aconteça, a gente tem uma reação emocional, porque isso está enraizado, mas eu posso escolher reagir àquilo, esbravejar, assim como quando eu tenho fome, ou eu posso aceitar aquilo e lidar de uma maneira mais consciente. Por que eu dei a analogia da fome? Por exemplo, fiz uma janta muito legal lá, uma baita de uma janta, tô colocando os pratos na mesa, tô colocando a refeição na mesa, já tem gente lá. Não tô julgando, não. Mas o que eu penso? Poxa, cara, tá tudo aqui já, vamos sentar, sabe? Vamos esperar todo mundo sentar, vamos botar o arroz, vamos aproveitar a refeição. Então a pessoa se cede àquele impulso animal de que fome, sabe? É a mesma coisa do ciúme. Tu sente o ciúme, tu pode falar, pô, que é esse telefone, que é essa desgraçada aqui que tá falando, entende? Ou tu pode pensar e falar, poxa, eu sou casado com ele há mais ou menos uns 7 anos. Não conheço ele totalmente. Não conheço. A gente já se conhece, a gente vai sempre se conhecer. Mas já acontece. Então existe. Ou pergunta, amor, quem é essa pessoa? Agora eu entendi! Agora eu saquei! É uma coisa mais racional, uma coisa mais lógica, não tão emocional. Mas eu acho que nem a gente fala, o que nós temos de luz, nós temos. Meu celular parou de gravar ali. Pra vocês terem uma ideia, eu já tinha terminado de gravar todo o vídeo e aí eu fui olhar e tava bloqueado. Mas eu vou continuar respondendo bem brevemente as perguntas. E vai não me estender muito, que já foi um grande pedaço, né? Então, gente, o que eu tenho de sombra, eu tenho de luz. Então, da mesma proporção que o ciúme dela é grande, o meu também é. Mas a forma que eu coloco, que eu racionalizo, entende? Que nem eu coloquei pra vocês, tá? Aqui, ó, já deixei separado as perguntas que eu tinha respondido, acho que são essas, né? Depois eu vou rever, claro, né? Vou reeditar tudo e tal, e eu vou ver se eu respondi todas. E qualquer coisa, se eu não respondi, eu faço um outro e vou responder, tá bom? O lado mais de casar com a gêmea e o lado menos. O lado menos, se eu fosse falar por um lado, talvez um lado de relacionamento, a chama gêmea, ela vai te tirar da tua zona de conforto. Ela vai fazer com que te torne uma pessoa melhor. Claro que não te traindo, não te batendo, não te agredindo, claro que não, isso é totalmente errado. Mas ela vai te forçar a ser uma pessoa que tu merece ser. Ela vai te instigar, vai ser uma pessoa que vai te apoiar, vai ser uma pessoa que vai te trazer novidade. Mas isso vai fazer com que tu saia da zona de conforto, tu entende? Tu vai ter que se desconstruir, tu vai ter que se entender, tu vai ter que botar pra frente. Se ela começar a evoluir espiritualmente, tu vai ter que puxar, vai ter que ir com ela. Então é assim, é um caminho unido. Não é um relacionamento onde um é top e o outro é, sei lá, entende? É algo mais ou menos com isso. E o lado mais de casar com a chama gêmea é tudo que eu falei, assim, o sexo é maravilhoso, a companhia, tudo é uma novidade, tudo é alegria, tudo é felicidade. E constituir uma família com isso é demais, é demais. Como manter a calma e a paciência para tudo, sempre. Bom, o exemplo que eu tinha dado antes era, por exemplo, a gente precisa ter sabedoria nos momentos para ver se nós somos refém daquilo que está acontecendo. Então nós não temos como sair ou a gente consegue modificar. Então, por exemplo, vou para a fila do banco, né? Aí, poxa, acordo de manhã pensando já que eu vou lá, tem que passar, 15 horas na fila para pagar 3 contas sabe? Aí tu chega lá no banco, vai lá, passa a chave, não passa a chave, aí tem que tirar a bipa, daí tira a corrente, entra, tira não sei o que, vai lá, entra na fila, demora, aí tu fica o quê? Tu não tem paciência por quê? A tua cabeça fica lá, tá? Eu tenho que pagar a conta. Meu Deus, eu tenho coisa pra fazer. Ai, meu Deus, onde é que eu vou? Meu Deus, e esse cara tá demorando. Daí chega uma senhora lá que tem toda
o tempo do mundo, uma senhora que ela vai lá pagar a conta da telecena, uma senhora que ela merece toda a atenção do mundo porque ela já é de idade, então ela tá vivendo a vida dela, não é? E aí tu lá cheio de virilidade, jovem, fica xingando a velha. Ah, mas olha essa velha, essa não sei o que, essa coroca, pelo nome de... Né, gente? Ah, isso, aquilo, aquele outro, babá, não sei o que não manda, então tu fica brigando com a situação. Então, a ter paciência e calma para tudo é tu ter sabedoria para discernir o que tu pode mudar. Então, por exemplo, poxa, eu vou pro banco, vou levar um livro. Aí eu passo 15 horas sentado lá, mas eu passo 15 horas lendo, aprendendo, passo lendo alguma coisa, mudo a situação, eu mudo a minha vida, eu mudo o meu dia. Então, se é alguma coisa que eu não tenho como ter calma, como paciência, eu vou lidando com isso. Tem hora que eu vou ter que esbravejar? Sim, porque a gente precisa, se não expressa, a missão libera, né? Então, uma coisa ou outra. Tá? Então é isso aí, ter discernimento, sabedoria para conseguir entender o que está acontecendo, ver o que eu posso transformar em melhor para mim e o que eu não posso mudar. Aí sim, aí já é. Quem é mais ciumento? Eu acho que eu respondi essa do ciúme, né? Foi antes, isso aí. Se não, eu vou responder. Você já pensou que é um ET? Não lembro se eu respondi essa antes, mas olha, gente. Já pensei. E penso que eu sou um ET, a Mônica sabe. Eu falei, né? Extraterrestre foi o homem que falou que vem de fora da Terra, assim, assado. Então, gente, falando em despertar, o Eduardo, ou qualquer um aqui, é uma expressão de uma consciência muito maior. Que ela só está em uma vibração diferente. Não é que ela seja uma dimensão, que nem Einstein falou, as dimensões, todas elas se correlacionam, coexistem. Então, o que muda uma dimensão da outra? A vibração. Ciclos de hertz, ciclos de vibração por segundo. Quanto mais vibração, mais elevada. Por isso que para se manter iluminado é difícil, se manter numa paz é difícil. Porque tu precisa estar assim, ó, leve. Tu precisa estar, sabe, na paz de já para conseguir se manter nisso. Então, por isso que a gente se mantém a calma. Então, o ego vai, antes, né, que eu falei, o ego, ele vem trazendo muito essa coisa da impaciência. E é uma personalidade nossa, ele está criando conforto pra gente, está querendo nos defender. E eu já pensei sim que sou um ET, inclusive, quem gosta de mitologia, quem estuda isso, quem não é refém da escola, que só chega as coisas de livro, só chega coisa de Google, quem procura em livro, já se perguntou, já ficou com a pulga atrás da orelha para se perguntar muita coisa relacionada a isso, tá bom? Como foi o seu despertar? Nossa, gente, meu despertar foi em 2013. 2014 foi quando eu quando eu descobri o assunto sobre ascensão planetária. Descobri mestres ascensionados, corpos sutis, chakras. Aí fui lendo tudo sobre tudo isso. Fui interiorizando, fui trabalhando com isso. Fui me desconstruindo porque muitas coisas começaram a se separar, muitas coisas começaram a se distanciar, porque eu comecei a entender o que era apego, o que não era, o que era ego, o que era eu, o que era a minha divindade, o que é meu eu superior, o que é minha consciência, o que é um desejo, enfim. Então, a partir daí eu fui me preparando, fui despertando, e aí deixei de um emprego formal, que era uma segurança que minha personalidade tinha, um salário fixo, e eu nunca deixei de estudar, desde aquela época, desde 2013, nunca parei, o despertar a gente não para, não tem como parar, né, porque a gente sempre... Mas não adianta ficar com um cabeção lá e não botar em prática, porque o despertar é prática, o despertar é dia a dia. Então, gente, eu acordava às 6 horas da manhã, 2 ônibus para ir, terminava de trabalhar às 18 horas, 2 ônibus para voltar, chegava em casa às 7, 8 horas, fazia jantas, crianças, Ramone, dormia. E era isso aí, galera. Então, a gente tem que seguir o que a gente ama. E o meu despertar foi principalmente isso, largar essa matrix, essa terceira dimensão, largar esse plano cartesiano que as pessoas têm pra gente e resolver ser quem eu sou mesmo. Como essência, como pessoa, como tudo, que é isso que faz a pessoa despertar. E o despertar é doloroso porque a gente sente sozinho, muito também. E a diferença de xamanismo e terapia holística é, na verdade, a divisória entre eles, né? Então, a terapia holística, imagina que é uma nuvem aqui em cima, a terapia holística, né? E aí para baixo, tudo se deriva dela. Terapia, porque ela é universal, né? A terapia holística é universal, energia, é holístico, né? Holos, é tudo, né? Holograma, tudo é uma coisa só, mas cada um pedacinho. Então é isso aí, o xamanismo, o reiki,
tudo que é energético se encaixa dentro da terapia holística, né? Por isso que a formação de terapeuta holístico, também na formação, eu fiz curso de cristaloterapia, fiz curso de cromoterapia, fiz curso de florais de Bach, fiz curso de cura do Reiki Amadeus. Então, estuda várias e várias coisas dentro para se tornar um terapeuta holístico, porque tu entende a acupuntura, porque tu entende moxa-terapia, então tu entende de tudo um pouquinho, né? Fitoterapia também, então você estuda tudo um pouco, né? Para conseguir se tornar terapeuta holístico, entender um pouquinho de cada coisa e saber qual caminho tu vai seguir. Tá certo, galera? Gente, desculpa, peço perdão por ter cortado o vídeo ali, eu tinha falado muita coisa legal, mas agora eu me esqueci. Não sei o que aconteceu nesse meu celular aí, ele tá, né? Mas esse ano a gente vai providenciar bastante coisa legal e isso vai mudar. Tá bom, galera? E eu prometi encerrar. Muito obrigado pelas perguntas, né? Muito obrigado mesmo as pessoas que contribuíram por esse momento. E eu, claro, vou encerrar com meus filhos adoram Maria Clara JP, inclusive vou deixar os créditos deles aqui embaixo, né? Então eu vou encerrar o vídeo como eles encerram, né? Com o bordão que eles encerram, para que a gente possa, para que meus filhos possam ver eu lá na televisão, lá no YouTube, fazendo as coisinhas com eles, tá bom? Mas então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijinho no coração, tchau, tchau, e até os próximos vídeos! Te amo, Ícaro, Antônia, Enzo, amo vocês. O Enzo já é grande, né? O Enzo tá no Cobra Kai. E eu tô aí na Maria Clara. Beijo, gente!